Vamos meditar o Diário de Santa Faustina, hoje no número 375. Ela estava vivendo um retiro de 8 dias e ali traçando as metas, não é, para a sua vida, porque a gente vê o quanto é importante a gente fazer retiro. Há quanto tempo você não faz um retiro espiritual? Ou você já fez alguma vez algum retiro espiritual? Se retirar, ir para um convento, para um mosteiro, para uma casa religiosa, algum lugar onde você possa viver o silêncio, onde você possa meditar a palavra de Deus, onde você possa parar e fazer as contas, rever a sua vida, ouvir a Deus, colher de Deus o que Ele tem para você, a direção dele para a sua vida. É sempre bom nós fazermos retiro. Aqui na comunidade Canção Nova, nós temos um retiro que é fixo todos os anos, não é? Nós precisamos fazer a jornada que nós falamos, né? A jornada de nós missionários da Canção Nova. E é uma graça muito grande. Tem jornada que começa na quinta-feira à noite, né? E termina no domingo, e jornada que começa na sexta à noite e termina no domingo. Mas é um momento de recarregar. Não é? A gente vai se desgastando, mas a gente precisa recarregar. E Faustina foi viver como uma boa religiosa esse retiro de 8 dias. E ela escreve, esse retiro era em Vilna, né, na Polônia, era o dia 4 de fevereiro de 1935. Trabalho interior particular, ou exame de consciência, da renúncia de si, da vontade própria. Então ela estava meditando sobre esse trabalho particular que ela precisava fazer, esse exame de consciência sobre renunciar a si mesmo, renunciar à vontade própria. E hoje o mundo quer nos ensinar, nos treinar a viver no egoísmo, não é? A nos preocupar somente conosco, a olhar para o nosso umbigo e não ir ao encontro do outro. Então ela nota, primeiro, é um exercício que ela precisava fazer, abnegação da inteligência, isto é, submissão da mesma à inteligência daqueles que na terra ocupam para mim o lugar de Deus. Segundo, abnegação da vontade, isto é, cumprir a vontade de Deus que se manifesta na vontade daqueles que ocupam o lugar de Deus e que está contida na regra da nossa congregação. Terceiro, abnegação do julgamento, isto é, aceitar imediatamente toda a ordem que me for dada por aqueles que ocupam o lugar de Deus, sem refletir, analisar, raciocinar. Quarto, abnegação da língua. Não lhe consentirei a mínima liberdade. Num só caso lhe permitirei liberdade total, isto é, na proclamação da glória de Deus. Sempre que receber a Santa Comunhão, pedirei a Jesus que se digne fortificar e purificar minha língua, para que com ela não fira o próximo. Por essa razão, tenho o máximo respeito pela regra que me fala do silêncio. Olha, 4 lições para nós, práticas concretas. Primeiro, que Santa Faustina vivia em um convento, na vida religiosa. Ela era uma irmã religiosa, uma freira, né? E ela então toma com base em todas as regras que ela vivia ali dentro. Esses 4 exercícios, podemos dizer, espirituais, que ela se propunha a viver, também cabem na nossa realidade. Porque todos nós, em algum momento, temos alguma autoridade sobre nós. Aqui quando ela diz, né, daqueles que na terra ocupam para mim o lugar de Deus. Ou é um padre, não é o padre da sua paróquia, né? Ele é a persona Christi, a pessoa de Jesus Cristo, né? Por isso que ele pode dar para nós a absolvição, perdão dos nossos pecados. Então você que vive na sua paróquia, no seu ministério, na pastoral, você tem aí já o sacerdote como essa pessoa que está no lugar de Deus, mas também toda e qualquer autoridade, porque as autoridades do nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa pastoral, na nossa congregação, na nossa comunidade, um coordenador que você tem, um formador que você tem, não é? Um mentor aí que você tem,
são suas autoridades. Nós precisamos ser obedientes. Então não é só quem está na vida religiosa, num seminário, num mosteiro. Todos nós temos autoridades. E a autoridade é dada por Deus. Então, toda vez que você ouvir essas palavras, aqueles que na terra ocupam para mim o lugar de Deus, coloque essas suas autoridades. No seu trabalho você tem autoridade. E nós precisamos obedecer e fazer o melhor que nós podemos em tudo que Deus nos confia. Então, primeiro, qual é a abnegação que ela precisa viver? São 4 abnegações. A primeira, a abnegação da inteligência, isto é, submissão da mesma à inteligência daqueles que na terra ocupam para mim o lugar de Deus. Muitas vezes a gente precisa também fazer esse exercício de submeter mesmo a nossa inteligência à inteligência daquele que é nossa autoridade espiritual. Porque muitas vezes virá uma direção para nós que nós não vamos entender. Mas se nós obedecermos, como diz Dom Bosco, quem obedece permanece na graça. É isso que ele dizia lá para os seus meninos, para os seus jovens adolescentes. Quem obedece permanece na graça, mesmo que você não entenda aquela ordem que você recebeu. Não murmure, não reclame, obedeça. E depois você vai ver os frutos. Segundo, a abnegação da vontade, isto é, cumprir a vontade de Deus que se manifesta na vontade daqueles que ocupam o lugar de Deus e que está contida na regra da nossa congregação. Não é fácil mortificar a nossa vontade, mas nós precisamos para ter têmpera, para saber controlar os nossos desejos e paixões. Terceiro, a abnegação do julgamento, isto é, aceitar imediatamente toda a ordem que me for dada por aqueles que ocupam o lugar de Deus, sem refletir, analisar, raciocinar. Ah, Patrícia, mas como é isso? Então quer dizer que eu preciso obedecer, não posso nem pensar, nem refletir, mas daí eu vou ser dominado, dominada. Quem caminha na hierarquia da igreja sabe que não é assim. Quem caminha obedecendo a hierarquia sabe que está obedecendo às autoridades que vêm de Deus. E aí a gente, como eu já falei, acaba depois colhendo os frutos dessa obediência. E quarto, a abnegação da língua. Que Deus nos dê a graça mesmo de vivermos essa abnegação. Não lhe consentirei, ou seja, a língua, a mínima liberdade. Num só caso lhe permitirei liberdade total, isto é, na proclamação da glória de Deus. Sempre que receber a Santa Comunhão, pedirei a Jesus que se digne fortificar e purificar minha língua, para que com ela não fira o próximo. Aqui eu creio que está o nosso maior desafio, não ferir o próximo com a nossa língua, com as nossas palavras. E ela encerra, por essa razão, tenho o máximo respeito pela regra que me fala do silêncio. Mais uma vez aqui para nós a importância de nós silenciarmos, não é? Então que Deus nos dê essa graça hoje de vivermos esse exame de consciência como Faustina viveu, a renúncia de nós mesmos e da nossa vontade própria.